A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 9, versículo 20 em diante, que Noé plantou uma vinha depois do dilúvio. E nisso que ele plantou uma vinha, certa feita ele se embriagou de vinho e ficou nu. E nisso que ele ficou nu, porque ele se alegrou ali, né, por causa da bebida, né, ele ficou nu na tenda. E o filho dele chegou até essa tenda, o filho dele Cã, e aí viu ele nu. Nisso que ele viu o pai nu, ele foi até os seus irmãos contar sobre a nudez do seu irmão, do seu pai. Foi mostrar vergonha, contar a vergonha em que seu pai estava embriagado e nu. E com essa palavra ela fala que veio Sem e o seu outro irmão, e Cã, né? E Cã. Só que os seus dois outros irmãos de Cã que vieram, eles pegaram e viraram as costas, trouxeram uma capa e cobriram o seu pai. Eles não quiseram ver a vergonha do seu pai exposta. Então eles tiveram consciência de que aquilo que estava acontecendo era errado, e também a consciência do que o irmão tinha feito era errado. E aí ele cobriu o pai dele e aconchegou o pai dele com aquela capa. O que eu quero dizer com essa palavra que eu senti do Espírito Santo de Deus? Que muitas das vezes pessoas entram dentro da sua casa, entram na sua vida, porque nem tudo nas nossas vidas é flores. Nós sabemos que as nossas vidas não é flores todos os dias. Nós temos as nossas batalhas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos família, nós temos pessoas em nossa volta e nós temos que conviver com as pessoas, com os problemas, e colocar diante do Espírito Santo, diante de Deus todos os dias esses problemas, para que sejam resolvidos da melhor forma possível. Mas tem pessoas que nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque pode expor a nossa nudez, a nossa fragilidade, o nosso momento. Então nem todo mundo que está à sua volta, nem todo mundo que fala que está contigo, está contigo. Então você precisa ter cuidado. Olha, os de dentro de casa eram filhos de Noé. Era filho de Noé. E Cã, ele rapidamente foi lá e contou aos seus irmãos. Ele fez um papel de quê? De fofoqueiro. Ele não precisava de ter contado aos seus irmãos a nudez e a embriaguez do seu pai. Ele podia ter feito como seus dois irmãos fez, virou as costas e veio de costas e tampou o pai, cobriu a nudez do pai, a vergonha do pai, para que o pai não ficasse mais envergonhado ainda. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que, ao invés de agir como Sem e o seu outro irmão, o que ele faz? Ele, em vez de cobrir ali a nudez ou alguma dificuldade que a pessoa está passando, ela vai a outras pessoas e espalha a sua nudez. Só que a Bíblia vai dizer que quando Noé se recobrou da consciência, quando Noé soube o que o seu filho fez, o amaldiçoou. O amaldiçoou e abençoou Sem pela atitude de Sem do seu outro irmão. Agora olha que coisa terrível. Você acha que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, que Deus Pai Todo-Poderoso se agrada quando nós expomos a situação de um nosso irmão que está mais fragilizado que nós, que está com um problema mais agravado que o nosso, ao invés de nós ajudarmos, se não pudermos ajudarmos de forma material, de forma que eu vá ajudar no que ele está passando, não seria melhor que eu orasse, que eu colocasse o meu joelho, que eu jejuasse por essa vida,
entrasse num propósito, se verdadeiramente eu amo esse irmão, se verdadeiramente eu amo essa pessoa em Cristo Jesus, do que pegar e mostrar a sua nudez, a sua fraqueza, a sua fragilidade para outras pessoas, denegrindo a imagem da pessoa, como se a pessoa quisesse estar no estado que ela está. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o Senhor, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de fogo consumidor. E o Senhor, Ele abomina aquele que fala contra o seu próximo. Ele abomina o irmão que levanta contenda entre os irmãos. Então nós precisamos vigiar, porque essa passagem nos traz uma dura realidade dos dias que nós vivemos hoje, que muitas pessoas, em vez de pedir virtudes do Espírito Santo, que é a bondade, a caridade, a benignidade, benevolência, domínio próprio, o amor, né? E ao invés de nós clamarmos isso para nossas próprias vidas, nós temos andado segundo as nossas próprias opiniões e achando que nós podemos falar e fazer qualquer tipo de coisa contra o nosso irmão, achando que nós somos superior a alguém. Em Filipenses 3, o Senhor fala, né, através do apóstolo Paulo, que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Isso é para que nós não venhamos nos gloriar e nem se ensoberbecer, e nem venha a altivez sobre a nossa vida. Então Deus, Ele é fiel. Não é um título que vai fazer você maior no reino de Deus. A Bíblia fala que aquele que for o menor, esse será o maior. E sendo o menor ele tem as características de Jesus. Porque em Filipenses também fala que Jesus Cristo, Ele era Deus e não teve usurpação por ser Deus. Mas antes se humilhou a si mesmo para mostrar para nós, como que nós devíamos andar diante de Deus Pai Todo-Poderoso nessa terra. Foi a pessoa mais humilde, mansa de coração. Agora vem pessoas altivas, cheias de arrogância, cheias de si mesmo. O Deus dela é o Deus do ventre dela. E aí descobre a nudez do seu irmão, de um parente. Não tem papas na língua. E quer ainda estar correto com aquilo que ele acha que é certo. Não segundo a palavra de Deus, mas segundo os pensamentos deles, as opiniões dele. Quem opera nisso, meus irmãos, é o maligno. E Deus não está no meio dessas coisas, desse tipo de coisa não, de panela. Deus não está no meio de conversa fiada. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de opiniões próprias do humano natural, não. Deus é espírito, Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Deus, a inveja, a sujeira não habita no meio do Senhor, das coisas do Senhor no céu. A inveja brota é da nossa carne. Então que nós possamos ter a consciência de que nós precisamos, ao invés de abrir as nossas bocas e lançar palavras contrárias, ter uma boca que abençoa, uma boca que profetiza a bênção. E que nós venhamos fazer as obras de Deus, não para a gente se gloriar em nós, que eu faço ou deixo de fazer, mas que o Espírito Santo de Deus, que coloca o efetuar sobre as nossas vidas, o querer e o efetuar, e soma para a edificação da igreja. Porque se eu for agir com as minhas próprias opiniões, com as minhas vontades, com a minha característica das obras da carne, eu vou falhar. E eu vou fazer muitas pessoas sofrerem. Então nós precisamos ter diligência com as coisas do Senhor. E aprender com Gênesis 9, versículo 20 em diante, que não devemos expor a nudez de ninguém, mas sim trabalhar e ajudar as pessoas em nome de Jesus. Amém?